Alô Brasil, André Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo esse pós show de Federico Valverde, pós vitória do Real Madrid. O Real Madrid muito bem, passou por cima do Manchester City 3-0 e podia ser mais se o Vinícius Júnior tivesse convertido o pênalti. Mas o Real Madrid surpreendeu todo mundo, até coloquei um vídeo aqui no canal logo cedo achando que seria muito difícil a classificação do Real Madrid. Mas é o Real Madrid na Champions, né? Não tem explicação. O Real Madrid na Liga dos Campeões. É isso aí, sempre surpreende a gente. E uma vitória muito boa do Real Madrid. Mas claro, não tem como falar dessa vitória sem falar de Federico Santiago Valverde de Peta. O Valverde deu um show, um hat-trick no primeiro tempo com golaços. Então assim, atuação soberba do Valverde, uma das maiores atuações de um jogador na história da Liga dos Campeões, uma das maiores atuações que eu vi com meus olhos. Então, noite muito especial do Real Madrid na Liga dos Campeões. Mas antes de saber tudo sobre a vitória do Real Madrid, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho. Mas é isso, pessoal, noite feliz, né? Eu não tinha nenhuma animação com o Real Madrid na Liga dos Campeões. Mas aí o Valverde decidiu pegar o jogo pra ele e dar um show. Valverde em noite de Pelé, em noite de Cristiano Ronaldo, em noite de Messi. Hoje foi uma das maiores atuações que a gente pôde ver de um jogador. E o Real Madrid pegou o embalo, fez 3-0, né? Primeiro gol ali depois dos 20 minutos. Deixa eu ver aqui. Né? Depois dos 20 minutos... Não... Gol do Real Madrid foi logo aos 20 minutos. 20 minutos o gol do Federico Valverde, um passe do Thibaut Courtois. E aí, gente, a gente vê muitos analistas táticos, né? Eu entendo um pouco de tática, eu entendo um pouco, eu não sou especialista em tática, mas eu entendo um pouco também, não sou um total leigo, né? E aquele domínio do Valverde pro gol, assim, sensacional, sabe? Uma aula. O domínio do Valverde é uma aula de como você... a intenção, né? Você domina com a intenção. E sensacional, me fugiu o termo agora, mas assim, o domínio do Valverde é uma aula, abre os caminhos, né? E aí o City sente. Quando o Real Madrid faz 1-0, a gente vê que o City sentiu. E não é comum. Não é comum a gente ver os times do Guardiola indo a um nocaute após levar um gol, não é comum. E eu acho que também vai muito da expectativa que o City tinha, tipo, o Real Madrid tá muito debilitado, vão vir com o que tem, a gente é bem melhor, até por isso a escalação do Pep Guardiola com 4 atacantes. Mas assim, o Arbeloa deu um nó tático no Pep Guardiola. O primeiro tempo é uma aula do Álvaro Arbeloa em cima do Pep Guardiola, porque ele... Primeiro, o Arbeloa faz o ajuste ali no Doku. O Doku nos primeiros 10 minutos ali foi um inferno para a defesa do Real Madrid. Principalmente o Arnold. O Arnold sofreu com o Doku. Depois ele faz o ajuste ali com o Valverde e com o Thiago Pitarchi fazendo essa cobertura ali o tempo inteiro. E aí o Real Madrid vai crescendo durante o jogo. E você com o Thiago Pitarchi consegue liberar o Valverde pelos lados, né? O Valverde não vai ter que estar o tempo inteiro entre lateral... centro do campo, não, porque você tem o Thiago Pitarchi, você tem uma figura ali muito boa. Então, assim, sensacional o trabalho do Álvaro Arbeloa. Quando ele solta a escalação com o Brahim junto do Vinícius Júnior, eu fiquei, meu Deus, aí é loucura, sabe? Porque a ideia era o Gonçalo mesmo, com o Vinícius Júnior, era o que se esperava. Mas aí vem com o Brahim, que é um cara que não vinha jogando, até a surpresa, porque o Brahim não vinha jogando. Mas assim, deu super certo. O passe do Brahim pro terceiro gol do Valverde, um espetáculo, assim, sabe? Coisa linda. O terceiro gol é uma obra de arte. Me lembra muito o gol do Messi contra o Arsenal lá em 2011, né? Que ele dá um chapéu no Chesney. Esse do Valverde me lembrou muito. Então, é um golaço, uma obra de arte. Os gols do Real Madrid foram crescendo, assim, sabe? Coletivo, e aí vem uma junção coletivo e individual, porque o domínio, a tirada do Valverde no Gay é sensacional. Mas é isso, o Pep Guardiola com 4 atacantes, né? O Real Madrid sem atacantes de referência, o Pep Guardiola já com 4 ali com o Haaland, o Semedo, o Doku e o Savinho, né? O Doku e o Savinho pelos lados, com o Semedo e o Haaland por dentro.
Se a defesa do City não tinha referência, né, já que o Vinícius Júnior e o Brahim se movimentavam o tempo inteiro, o Real Madrid tinha. Então a gente viu uma partidaça do Rudiger, do Huijsen, porque tinha sempre as referências e aí a defesa do Real Madrid se comportou de uma forma muito, muito boa. A atuação defensiva do Real Madrid sensacional e claro, né, o esquema de 4 zagueiros, de 4 atacantes do Guardiola não funcionou. Ficou o meio desprotegido ali com o Bernardo Silva e o Rodri, e aí o Real Madrid no meio campo, e é muito difícil ver os times do Pep Guardiola perdendo a batalha no meio campo. O que foi que aconteceu? E aí abriu espaço para a noite de Pelé, de Federico Valverde. Hoje o Valverde, na hora que o Valverde faz o segundo gol, eu digo, meu Deus, o Valverde hoje tá na noite de Cristiano Ronaldo, de tipo assim, esse jogo é meu, sabe? O Valverde hoje veio pro jogo, esse jogo é meu. Porque assim, cara, até o segundo gol, o Valverde, quantas vezes o Valverde marcou 2 gols em uma partida, sabe? Eu não me lembro, acredito que nenhuma. E aí, porque ele tava defendendo, ele tava roubando bolas, ele tava criando lá atrás, e aí com 2 gols, meio ali, já que o Real Madrid não tinha o camisa 9, abriu espaço pro Valverde, né? Foi o que aconteceu. Então, para as infiltrações de Valverde. Então o Valverde tava naquela noite assim, hoje eu vou fazer tudo. E aí, claro, o terceiro gol é a obra-prima, né? Parece, lembra o gol do Messi, lembra também o gol do Pelé contra a Suécia em 58, que ele dá o chapéu no defensor e marca o golaço, porque assim, é uma obra-prima, assim, noite de Pelé, de Federico Valverde, porque poucas vezes na vida eu vi uma coisa tão assustadora, sabe? Talvez o Mbappé contra a França, o Cristiano Ronaldo contra o Atlético de Madrid em 2019, em 2017, o Messi contra o Bayern de Munique lá em 2015, ou contra o Real Madrid em 2011. Poucas vezes na vida a gente viu atuações desse tamanho, assim, de monstruosidade, tipo assim, olha, hoje é ele, sabe? Então, assim, Federico Valverde numa noite muito, muito especial. E aí eu vou trazer alguns dados para vocês. Segundo meio campista do Real Madrid a marcar um hat-trick, né? O primeiro foi Pirri El Colosso, lá em 1968. É claro, né? Fala em Liga dos Campeões. Pirri, que hoje é o atual presidente de honra do Real Madrid. Então, para você ver como o Valverde se coloca, o Valverde que já é uma lenda do Real Madrid, como ele vai ganhando nome, assim. Essa atuação de hoje é no nível, assim, Puskás lá atrás, de Stefano, né? Cristiano Ronaldo, Benzema, Raul Gonçalves, Zidane, assim. Só a lista você pega de atuações iguais a do Federico Valverde na história do Real Madrid, poucos jogadores, assim, sabe? Então, para você ver o tamanho do Valverde, igualando aí o hat-trick do Pirri lá em 1968. Terceiro gol, já falei aqui, poesia. E aí, claro, né, eu já coloco logo, é uma das maiores atuações de um jogador na história da Liga dos Campeões. Claro, né, já falei aqui, o Puskás lá atrás, o Puskás fez hat-trick em final de Champions, Eusébio, Cruyff, Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane, Raul. Assim, a gente vai falar dessa atuação por muitos e muitos anos. Daqui a 40 anos vai ter o meu campista que vai fazer um hat-trick na Liga dos Campeões e a gente vai falar, olha, o último foi o Valverde lá em 2026, sabe? O último foi o Valverde, então pra você ver o tamanho da atuação do Valverde, primeiro hat-trick dele na carreira, então assim, atuação soberba, soberba do Federico Valverde, que comandou o Real Madrid nessa goleada. Goleada não, né? 3-0 é placar, 3-0 não é goleada, mas assim, o Real Madrid poderia ter goleado, mas muito também pelo show defensivo do Real Madrid, né? O Arnold, depois que tem as alterações ali, foi bem. Rudiger, Huijsen e Mendy. Voltou o Mendy, joga 45 minutos excepcionais, volta a se machucar. Mas assim, defensivamente o Real Madrid muito bem. O Haaland não viu. Vocês viram o Haaland no jogo? Porque eu não vi. Assim, o Haaland não eu realmente não me lembro do Haaland tocar na bola. Não me lembro do Haaland tocar na bola. Posso até aqui olhar quantos toques na bola o Haaland deu no jogo de hoje, porque assim, foram pouquíssimos. A atuação assim bem soberba mesmo de Rudiger e Huijsen. Huijsen hoje é a grande atuação do Huijsen com a camisa do Real Madrid. Então, não tenho o que falar, o Huijsen que vinha sendo bastante criticado das últimas atuações, né? Mas não, hoje o Huijsen muito bem parou todos os atacantes do Manchester City. Gente, o Haaland deu 7 passes na partida.
Gente, o Haaland deu 7 passes na partida e ele errou 4. Ele acertou apenas 3 passes, para você ver o tamanho da atuação dos defensores do Real Madrid. Assim, atuação soberba. O Mendy voltou a se machucar, né? O Fran Garcia entrou no lugar dele muito bem, mas o Mendy voltou a se machucar. Uma pena. O Mendy fez 45 minutos soberbos. Mas precisamos falar do Vini Júnior, né? Partida boa do Vini Júnior. Não vou vir aqui criticar o Vinícius Júnior pelo pênalti perdido, não. Gostei muito da partida do Vinícius Júnior, às vezes muitas vezes como a referência do ataque do Real Madrid. Foi um apavoro pro Rubem Dias, pro Guerri, pro Kuzanov, assim, o Vinícius Júnior foi um apavoro, foi muito bem, não fez gol, não foi uma partida brilhante do Vinícius Júnior, não, isso aí, se eu falar que eu tô mentindo, mas assim, atuação muito, muito boa do Vinícius Júnior, era onde estava depositado todas as esperanças do Real Madrid, e o Guardiola sabia e preparou, né? O Kuzanov titular, ninguém esperava o Kuzanov titular hoje, para marcar o Vinícius Júnior, os zagueiros também sempre de olho nele, e então assim, partida muito boa, o pênalti perdido é uma pena, né? E novamente fica escancarado como o Vinícius Júnior é ruim nesse quesito. Eu acho que a grande deficiência do Vinícius Júnior é o pênalti, assim, sabe? Volta a perder pênalti na Liga dos Campeões. Ele já tinha perdido na temporada, acho que foi contra o Mônaco. E na Liga também. Então, assim, o Vini perdeu dos últimos 5 pênaltis, perdeu 2. Então, não é seu grande atributo. É uma pena porque também era o Real Madrid matar a eliminatória, né? Era o Real Madrid matar o 4-0. Eu acho muito, muito improvável o Manchester City virar. Se eu já acho o 3-0 bem difícil, o 4-0 seria quase impossível. Thibaut Courtois, vitória do Real Madrid também passa pelo Thibaut Courtois, por quê? Deu uma assistência e salvou fez uma defesaça ali no lance da falha do Thiago Pitarchi, um erro ali na saída de bola, que a bola o meio campista do Manchester City roubou, já chutando, né, e o Courtois no reflexo, uma defesa sensacional. Cara, não vou entrar aqui no mérito de novo, eu venho falando isso, parece que a cada grande noite de Liga dos Campeões eu vou vir aqui falar sobre o tamanho do Courtois. O Courtois é um dos maiores goleiros da história do futebol e um dos maiores goleiros da história do Real Madrid, se não já é o maior de estar aí na briga com Iker Casillas. Meio campo do Real Madrid, excelente jogo de Tchouaméni de novo. Tchouaméni aí no top 3 de melhores jogadores do Real Madrid na temporada. Só vai ficar atrás do Mbappé e do Courtois, provavelmente a essa altura da temporada. O Vinícius Júnior está se recuperando, o Valverde também. Mas assim, o Tchouaméni, temporada em muito alto nível, um dos melhores volantes do mundo, jogou muito hoje, Teve uma hora ali que ele sentiu que eu até fiquei preocupado, porque teria que vir um Camavinga, o Camavinga não tem a qualidade defensiva do Tchouaméni. Thiago Pitarchi, né? Cara, que jogador sensacional, assim, sabe? De vontade, eu falo. Tecnicamente muito bom, ele tem uns passes que nenhum meio campo do Real Madrid tem. Ele corre o jogo inteiro, abre espaço, mas assim, tem que se valorizar a vontade, a coragem. No jogo desse tamanho, o Arbeloa confiou nele titular e ele cumpriu. Hoje, o Thiago Pitarchi, junto com o Tchouaméni e o Valverde, são os titulares. Vai ficar uma vaga aí para o Bellingham, para o Arda Güler, porque assim, cara, fez por merecer. Foi colocado no fogo e fez por merecer. Jogo muito bom dele hoje. Falhou ali no lance que o Courtois precisou fazer um milagre. Mas acontece. Assim, acontece. Depois saiu, né? Mas partida muito boa. Depois entrou o Manuel Angel. Arbeloa apostando na base. E assim, muito, muito fã do Thiago Pitarchi. Porque o Pitarchi dá uma liberdade ao Valverde de jogar pelo lado, que em outros momentos o Valverde não tinha, né? Porque tinha que estar cobrindo ali também no meio campo. O Real Madrid venceu todas as suas eliminatórias em que venceu por 3 gols de diferença. São 35 vitórias por 3 gols de diferença no primeiro jogo, 35 classificações. Então assim, Manchester City tem uma missão muito difícil. De 850 eliminatórias de Liga dos Campeões de volta, apenas 54 o time que perdeu por 3 ou mais gols de diferença fez a remontada, né? Virou. Dá aí mais ou menos de 6,4%. Então é muito difícil a missão do Manchester City contra o Real Madrid. Muito, muito difícil, até porque não é um City brilhante. Não é um City brilhante. A grande questão é essa. Não é um City brilhante.
É missão complicada, mas não acho impossível. O City já fez 4 gols no Real Madrid no Etihad Stadium há algumas temporadas. Naquele dia o Real Madrid foi engolido. Pode ser que o Guardiola monte um plano e dê certo de novo. Guardiola volta uma das piores derrotas do Guardiola na sua carreira, né? Eu tô muito surpreso, assim, sabe? Eu não esperava esse nível de atuação do Real Madrid hoje. A atuação do Valverde é um show. É um show. Mas, assim, eu tô muito surpreso porque o Guardiola errou. O Guardiola errou, inventou aí um esquema com 4 atacantes que poucas vezes ele tentou durante a temporada e talvez não tenha tentado nenhuma vez. E realmente não funcionou. O Real Madrid engoliu o Pep Guardiola. Mais uma vez o Guardiola errando contra o Real Madrid na Champions e pode custar caro, como custou lá em 2014 com o Bayern de Munique, aquele Bayern de Munique 0, Real Madrid 4. Lá em Munique, né, o famoso jogo que vai pegar fogo às árvores, que também no intervalo o Real Madrid fez 3-0. Naquele dia o Cristiano Ronaldo bateu o recorde de gols na história da Liga dos Campeões em apenas uma edição. Então assim, Pep Guardiola errou de novo. Vai na conta dele a derrota de hoje. E só não foi pior porque Gianluigi Donnarumma salvou, pegou o pênalti do Vinícius Júnior, fez uma defesaça ali no lance do Brahim Dias. Então assim, missão difícil para o Manchester City. Não acho impossível, como não é, sabe? Já vimos coisas estranhas acontecendo na Liga dos Campeões. Mas hoje pesou a camisa do Real Madrid, né? Sabe assim, você quer dar uma aula sobre o Real Madrid? Como o time tá mal, no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei, como tem uma crise na diretoria, crise no elenco, vestiário rompido. O jogo de hoje é uma aula, assim, sabe? Isso é o Real Madrid. Quando chega na Liga dos Campeões a coisa é diferente, aquela questão com a torcida ali, sem ter a bandeira da Espanha, por exemplo, a gente viu muitas bandeiras da Espanha na arquibancada no jogo de hoje, mas assim, é uma aula do que é o Real Madrid. Quando a coisa tá feia, quando a coisa tá apertada, quando ninguém acredita, esse é o Real Madrid. Como disse Arbeloa lá em 2016, esse é o Real Madrid. Quando todos nos dão por muertos, aparecemos. Somos el puto Real Madrid Clube de Futebol. Fazia tempo, viu, gente, que eu não comemorava os gols do Real Madrid como eu comemorei hoje, assim, sabe? Hoje eu tô feliz. Hoje eu posso dizer que eu tô feliz como torcedor, mas claro, né, tentando analisar de forma parcial, mas tentando usar mais a razão do que o coração. Mas hoje o coração durante o jogo falou alto por muito, muito tempo. Queria fazer uma pergunta pra vocês. Olha, eu tô com iluminação nova aqui, né, pra dar de apoio. Queria saber de vocês o que é que vocês acharam dessa iluminação nova. Deixa aqui nos comentários. A camisa ali do Fede Valverde, né, herói da classificação. Mas é isso, gente. Valeu e até a próxima. Vitória histórica do Real Madrid. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha. Valeu e até a próxima.